Você acha que você vive numa bolha social? A bolha social se tornou um tema, foi até objeto, foi um dos temas abordados por Obama no seu último discurso, antes de sair da presidência da República. As pessoas afirmam hoje que as redes sociais nos colocaram em bolhas. Nós podemos bloquear aqueles que não queremos ouvir e podemos desbloquear ou aceitar aqueles que queremos ouvir, então ficamos reforçando nossas visões de mundo. Eu gostaria de relativizar isso e fazer uma pergunta, a você, para que você reflita. Será que alguma vez o mundo foi diferente disto? Vamos imaginar, num passado distante, quando não havia sequer o rádio, isso antes do século XX, que as pessoas, nesse período, tinham poucos recursos. Eu, uma vez, lendo lá a biografia de Adam Smith, ele levou dias se deslocando da Escócia para a região de Oxford e Cambridge, porque ele se deslocava a cavalo. Era um privilegiado na época. As pessoas, elas não se moviam de onde moravam. Aliás, hoje, se você perguntar a uma pessoa com menos recursos, uma pessoa pobre, residente de uma região pobre do Nordeste do Brasil, muitas pessoas, não são poucas, sequer saíram de seus respectivos estados aonde moram. Tem gente que nunca saiu de seu município. No passado distante, século XIX, digamos, sem a invenção do automóvel, distante disso, muito longe disso, sem a invenção do rádio, da TV, do telefone, as pessoas viviam em bolhas imensas. Era a comunidade dela onde morava, a maioria morava no mundo rural, cada um vivia em sua pequena vila rural. As pessoas não tinham condições de sequer pensar e agir diferente. Elas eram, inclusive isso é algo comum, até hoje em comunidades muito tradicionais, elas eram socialmente excluídas. Se elas quisessem ser diferentes, teriam que sair dali e morar em outro lugar, pensar diferente, fazer coisas diferentes. Isso era a verdadeira bolha. Existe um estudo recente de um grande acadêmico, um grande pesquisador da Universidade de Harvard, Robert Putnam, em inglês se chama Our Kids, Nossas Crianças, que ele mostra, ele já alguém mais velho, entre 60 e 70 anos, ele compara, ele não compara só a experiência pessoal dele, longe disso. Ele tem dados qualitativos, dados quantitativos, e ele mostra que quando ele era criança, nos Estados Unidos, então na década de 50, na década de 40, ele convivia com pessoas diferentes dele socialmente. Filhos de engenheiros frequentavam as mesmas escolas que filhos de policiais, filhos de pessoas que trabalhavam no corpo de bombeiro. Isso nos Estados Unidos, mas isso também aconteceu no Brasil. Com o passar do tempo, as crianças de hoje convivem em ambientes mais homogêneos. Isso antes da internet, antes dos anos 90. Essa segmentação, essa, digamos assim, segregação dos grupos sociais já vem ocorrendo em termos de moradia e, consequentemente, se ocorrer em termos de moradia, ocorre em todo o restante, porque aquele bairro é onde está a escola que as crianças frequentam, onde estão as atividades culturais que as famílias que residem naquele bairro frequentam, onde estão os mercados que as famílias vão lá fazer as compras. Então a convivência passou a se tornar mais segregada, passou a se tornar mais segmentada dos anos 1950 para os anos 1980, sem a internet. Então o que antes era menos bolha em algum momento da história, passou a ser mais bolha sem a internet. E lá atrás, antes, muito antes, a bolha era muito maior. Então a gente tem que pensar um pouco, relativizar. Ora, sem o celular, sem as redes sociais, que hoje nós estamos lá nos comunicando, estou gravando esse vídeo aqui no celular, quer dizer, o nosso mundo se ampliou enormemente. Como era a nossa vida sem o celular? 1990. A nossa vida era uma vida
com o telefone fixo. O celular, na verdade, é um computador conectado no mundo inteiro. O telefone fixo era apenas um telefone. Hoje o papel de telefone do celular é mínimo, é muito maior todo o restante. Então, antes de 1990, era isso. Nós nos comunicávamos com as pessoas por voz, se não fosse presencialmente, por telefone. Tínhamos que marcar encontros, convivíamos basicamente com as pessoas do trabalho, com as pessoas da família e com as pessoas do bairro. Hoje não convivemos somente com essas pessoas, ainda que seja na internet. Nós temos um leque muito mais amplo, nós podemos alcançar muito mais gente, inclusive passar a conviver fora da internet com essas pessoas. Nós passamos a ter o primeiro contato pela internet, mas eventualmente podemos em seguida conviver fora da internet. Então houve uma ampliação muito grande do potencial de pessoas às quais nós passamos a ter acesso. Agora, falando da internet, foi feito um estudo na eleição da Itália, nas duas últimas eleições nacionais da Itália, com um grupo de italianos que mora bem no norte da Itália, mas que não fala italiano, fala apenas alemão, para ver se esse grupo se comportou eleitoralmente diferente dos grupos próximos a eles, residentes próximos, que falassem italiano. Por que isso? Porque todas as fake news de campanha, ou seja, o que cria as bolhas sociais, a informação de campanha, ela é em italiano, não é em alemão. E o que eles descobriram? Que o comportamento eleitoral deste grupo foi muito semelhante e até mais homogêneo, mais polarizado que o comportamento eleitoral daqueles que falavam italiano. Então, na verdade, falar alemão colocou esse grupo numa bolha muito maior do que falar italiano e participar das redes sociais. Um outro estudo feito no caso norte-americano, também relativo à polarização, eles pegaram a demografia, pessoas idosas que acessam pouco ou não acessam a internet, acima de 70 anos, 75 anos, e descobriram, por meio de pesquisa, que elas eram mais polarizadas que os jovens acessando a internet. Mostrando, então, que o fato delas não acessarem a internet as colocaram numa bolha maior do que aqueles que estavam em suas bolhas sociais da internet. Então, eu gostaria de relativizar isto, tá? Não estou dizendo que não tenha aí um problema, mas, por outro, eu estou mostrando o outro lado, qual o caminho aonde nós vivemos de fato. E eu acho que essa comparação com um passado não muito distante, o passado do nosso século XX, quando ainda não havia internet, o nosso convívio era muito mais restrito. Vale enfatizar, era somente com os colegas de trabalho, com quem morasse no bairro ou alguém da família. E nós passávamos a conhecer as pessoas por meio desses contatos. Hoje nós conhecemos as pessoas de uma forma muito mais ampla. A opção que nós temos de convívio é muito maior. Podemos não dispor disso, mas ela está lá. Acaba que aquilo toca todo mundo, acaba que todo mundo passa a ter contato com a maneira de pensar que não necessariamente é igual à sua. Então é esse o recado que eu gostaria de dar com relação à bolha social, para que não haja alarmismo com relação a isso. Se nós pensarmos, as bolhas já foram muito maiores do que são hoje. Então, a internet não traz só coisas ruins. Coisas que aparentemente são ruins podem, na verdade, ser muito boas. Quero te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final. Eu gosto muito de gravar esses vídeos e poder passar para você uma visão diferenciada da política e do nosso país, o Brasil. Se você gostou deste e de outros vídeos do meu canal do YouTube, peço seu apoio curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando as notificações e convidando seus parentes, amigos e conhecidos para fazer o mesmo. Fica aqui o meu abraço.